Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e tô até de fone, peraí. Foi mal. Tô gravando novamente a introdução desse vídeo porque eu descobri enquanto eu estava editando que eu cortei e apaguei a parte da introdução desse livro, desse vídeo, mas vou tentar reproduzir da maneira que eu tava fazendo, né? Então vamos lá. O vídeo de hoje vai ser sobre o livro Incrível, que é um dos meus favoritos da vida. Se bobear, é o meu livro favorito de todos os tempos. O Grande Sertão Veredas. Agora vocês podem conferir as minhas opiniões sobre o livro no, na continuação do vídeo. Tchau! Foi mal, gente. Eu descobri que eu tinha cortado essa parte depois que eu comecei a editar. Tchau! O que nós temos aqui? Bom, a gente tem a história do Riobaldo, que é um ex-jagunço, e nesse livro ele conta pra gente de maneira direta, sem pausas, sem parágrafos, né? Sem maiores recursos. Ele conta pra gente a sua vida, a história da sua vida enquanto criança, né, um pouco ele traz um pouco das memórias dele um pouco mais novo, né? E também conta pra gente a história dele como jagunço. E nessa questão da parte da vida dele como jagunço, é onde o livro tem um enfoque muito maior. E eu acredito que tem dois pontos chaves, dois acontecimentos que permeiam e que direcionam toda a narrativa do livro. Que um é o fato dele ter sido apaixonado por um outro jagunço chamado Diadorim, e a existência ou não de um pacto fáustico, né, que acontece aqui nesse livro. E aí você vai me perguntar, como assim? Gente, me desculpem pelo barulho do fundo, eu realmente estou fazendo o meu melhor, mas é muito difícil gravar em qualquer horário do dia aqui onde eu moro, principalmente quando eu tenho disponibilidade. Mas enfim, vou tentar reduzir o ruído ao máximo. E aí você vai me perguntar, Guilherme, por que uma existência ou não de um pacto fáustico? Porque há sempre uma dúvida sobre essa questão durante o livro inteiro. Eu vou tentar não falar muitos detalhes, porque eu acho que vai realmente estragar a experiência do livro. E eu acho que esse é um livro aqui que você precisa ler sabendo o menos possível, alguns acontecimentos-chave, mas é uma dúvida recorrente no livro sobre muitas coisas. Sobre o amor que ele sente por Diadorim, porque ele tem medo de não ser correspondido, ele tem certeza de que não vai ser aceito por outros jagunços, ele não sabe explicar o que é aquilo que ele está sentindo, e também a questão do pacto fáustico, porque a cena, né, cuja cena é também cheia de intrigas, você não sabe se de fato ela aconteceu. Não há um consenso, né, sobre ter ocorrido ou não, né, o pacto fáustico. Não é uma opinião coesa, é uma opinião concreta de todas as pessoas que leem. Algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não. Eu não vou revelar qual é a minha opinião sobre isso. Eu acho que vocês precisam ler o livro para poder entender. E assim, não é à toa que esse livro é considerado um dos maiores romances nacionais. Eu escrevi até na minha resenha no Instagram, se você não conferiu, o link vai estar aqui na minha descrição, então por favor também me sigam lá. Na minha opinião, esse é o maior romance de literatura brasileira, é um dos maiores atos de literatura mundial. E eu sinto muito, eu falei isso também na minha resenha, eu sinto muito orgulho desse livro ter sido escrito por um autor brasileiro, principalmente porque a nossa literatura é muito desvalorizada, né? Até hoje, ela vem sendo muito desvalorizada em comparado com outras literaturas, a europeia, por exemplo. Então, não é à toa que esse livro é considerado um dos maiores romances de todos os tempos, justamente pelo fato dele ter sido muito inovador. A linguística utilizada, né, aqui nesse texto por Guimarães Rosa é uma coisa assim, é um show à parte. A regionalidade que ele traz, a criação, né, ele cria palavras novas, um vocabulário totalmente único, exclusivo, que na verdade você até pode encontrar esse vocabulário, né, um pouco, né, dessas características em outros livros dele que eu tenho, como o Sagarana, por exemplo. A linguística que ele traz aqui é uma coisa totalmente inédita. Ela pode causar sim um estranhamento e causa de fato ela causa de fato um estranhamento nas pessoas quando
as pessoas caem, né, se deparam de primeiro com esse livro aqui. Eu lembro que nas 30 primeiras páginas que eu estava lendo, eu pensei em desistir. Estava sendo muito difícil eu entender o que estava acontecendo. E uma dica que eu utilizei, que eu vi que muitas pessoas também utilizaram, é você ler, foi o fato de eu ter lido as frases em voz alta, porque parece que cria um senso de proximidade, você se sente um pouco mais parte daquilo que você está lendo e você acaba compreendendo melhor. Tem horas que você até começa a responder, assim, né, alguns diálogos que acontecem. Eu vou falar um pouquinho só mais sobre a história do livro, né? Aqui, como eu disse, a gente tem a história do Riobaldo e ele conta pra gente, né, a história da vida dele de maneira... É como se ele estivesse sentado, né? Estivessem sentados em uma cadeira, um de frente para o outro, como se fosse uma entrevista. Ele começa a contar pra gente a história da vida dele, como ele se tornou um jagunço, as guerras que ele presenciou por território, essa rivalidade, né, a competição que existia entre grupos rivais. E uma coisa bem interessante, como eu já tinha dito sobre o Pacto Fausto ter acontecido ou não, é a presença do diabo estar sempre presente na obra. Não somente em sentido figurado, de falar, o fulano de tal tá com o diabo no corpo, não. Algumas atitudes, não só dele, mas como de outros personagens, são sempre remetidas à presença do Cujo, né, como eles gostam de chamar no... as modificações que esses personagens vão passando durante, né, o decorrer do livro são sempre associadas à presença ou não de um pacto demoníaco. E existem muitas outras partes importantes do livro, mas assim, é um livro que você precisa começar a ler sendo avisado já desde o começo que você pode encontrar. E é uma violência muito explícita, as cenas que acontecem, tem umas cenas bem gore, sabe? Bem sangrentas, que são um pouco difíceis de digerir se você for uma pessoa um pouco mais sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível quando o assunto são animais. Então, assim, eu confesso que tem algumas cenas aqui que são bem complicadas. Tem uma cena que envolve cavalos que é bem complicado de você ler. Eu, pelo menos, achei super ruim, assim, eu fiquei bem chateado, mas a gente releva, né, pelo fato de ser ficção. Mas também é interessantíssimo a gente reparar e a gente observar a evolução do sentimento que ele desenvolve por Diadorim, que é uma figura que ele já conhecia desde a sua infância, que se reaproximaram enquanto adultos, e a evolução desse carinho, desse afeto que ambos sentiam um pelo outro é muito, muito interessante da gente ler, né? Porque esse daqui não é vendido como um romance LGBT. Ele realmente não tem esse marketing em cima disso. Mas se a gente parar pra pensar, realmente é um amor, é um romance entre dois homens de uma maneira nem um pouco convencional. É um amor, não digo nem que é um amor bandido, e também não é um amor platônico. É um amor que duas pessoas não entendem o que estão sentindo uma pela outra. E eu gostaria de poder falar um pouco mais sobre Diadorim, só que se eu falar um pouco mais sobre Diadorim, eu vou acabar entregando um spoiler muito grande, então não vou falar nada sobre Diadorim, nem o que acontece com Diadorim e nem o que acontece com Riobaldo, tá bom? Essa edição que eu tenho aqui é a edição da Nova Fronteira. Infelizmente ela está descontinuada, eles não estão mais fazendo porque a Companhia das Letras adquiriu os direitos dessa obra, inclusive lançou tem alguns aninhos, não me lembro quantos, essa ediçãozinha aqui, ó, do Grande Sertão Veredas, tá focando? Tá. Que vem, né, toda bonitona. Tinha uma outra que custava acho que mais de R$ 2.000, mas era super limitadas, que tiveram 5 ou 15 edições. A que eu tenho essa daqui, mas eu li por essa daqui da Nova Fronteira, que é uma edição linda também, de capa dura. Eu tenho toda a coleçãozinha por aqui, já li alguns. E fiz várias marcações, porque realmente o livro é incrível. Mas eu tô cogitando fazer a releitura por essa edição aqui, porque essa edição ela é parafraseada, né? A gente tem parágrafos, a gente tem espaçamentos sem textos de apoio, então eu estou cogitando fazer uma leitura por essa daqui para poder comparar. Eita, tá caindo. Poder comparar, né, qual das duas é melhor. Eu acredito que nada vai tirar a minha experiência de ter lido nesse daqui, porque foi um livro que me mudou. Eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu não gostei.
Eu falei, eu não entendi quase nada desse livro, eu preciso ler novamente muito em breve porque eu não entendi nada. Só que depois, parando pra pensar, o livro nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro de muitas passagens desse livro até hoje. Sempre que eu vou indicar um livro pra alguém, esse livro sempre aparece na minha cabeça. E eu parei pra pensar, eu falei, caramba, será que eu realmente não lembro de nada desse livro? Ou eu não entendi nada? E não, realmente foi um livro que me chocou. Foi uma leitura muito que destoou demais do que eu estava acostumado a ler. E isso me chocou, isso me marcou. Esse livro realmente marcou a minha vida como leitor, como pessoa. E ele modifica muito as pessoas no final, porque é um desafio. Você realmente faz a travessia, né, das veredas juntíssimo deles. Você se sente um outro membro do bando deles, né, de jagunços. Então é um livro que eu recomendo para todas as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida, né? Porque é uma experiência enriquecedora. Não vou falar mais detalhes nenhum sobre a história, porque todas as citações que eu for fazer vão estragar a experiência, querendo ou não. Então, bom, voltando, como eu venho dizendo, eu acredito que qualquer passagem relevante que eu vá contar para vocês vai estragar um pouco da experiência, porque o interessante mesmo desse livro é você ir traduzindo, né, de certa forma, o que está acontecendo, porque não, como eu disse, não é uma linguagem clara. As passagens não são, por exemplo, se eles estão se escondendo, preparando uma emboscada, né, contra os inimigos, você não vai saber, ele não vai falar dessa maneira, estamos preparando uma emboscada para perseguir os nossos inimigos. Não vai ser assim que vai acontecer. Eles dão muito mais detalhes, eles enriquecem a cena. Eles não, né? O caso, o Guimarães Rosa, ele enriquece a cena com excessivo uso de detalhes, localização geográfica para que você entenda a geografia daquele lugar onde eles estão, o solo, as rochas, os arbustos. Então, acho que o interessante mesmo desse livro é você parar e você ir desbravando, você ir traduzindo o que está acontecendo da sua maneira, para que você compreenda o livro da melhor maneira que seja para você, entendeu? E aí eu também não acho que seja justo eu ficar falando só trechos, passagens, né, não tão importantes assim, só para ficar enchendo o vídeo. Mas eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro. Eu tenho certeza que não é um livro para todos, de fato, assim como literatura, né, não é um consenso, mas é um livro que eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem ler uma vez na vida. Então, a minha recomendação de hoje é do incrível Grande Sertão Veredas. Alguns recadinhos antes de eu terminar o vídeo. Obrigado a todo mundo que participou do meu sorteio. O resultado já foi divulgado lá no meu Instagram. E se você não me segue, por favor, me siga. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Para vocês clicarem e abrirem direto lá. E o link do livro, para se vocês tiverem interesse em adquirir, vai estar também aqui na descrição. E se vocês comprarem pelo meu link, vocês não vão pagar absolutamente nada mais por isso e ainda vão estar ajudando o meu canal a crescer, tá bom? E mais um último recado, por favor, curta meu vídeo, se inscreve no meu canal, ative o sininho que é bem importante, também deixe um comentário, o comentário eu descobri que é super importante, então por favor comentem. E se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, né, para que a literatura chegue em outras pessoas. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, obrigado por ter assistido até aqui e um beijo, tchau, tchau.